Colosso de Rhodes. A imagem vem na hora na nossa cabeça, né? Um gigante de bronze com um pé em cada lado do porto. Mas e se essa imagem, a mais famosa dessa maravilha do mundo antigo, for completamente falsa? Vamos desvendar juntos a história, a engenharia e o verdadeiro legado de um dos monumentos mais incríveis e, olha, mais incompreendidos da história. Essa imagem é tão poderosa que foi parar até no poema que enfeita a Estátua da Liberdade. Ajudou a criar um mito, com certeza. Mas, por mais bonita que a poesia seja, ela não é um livro de história. E a origem real do Colosso não tem nada de poético, na verdade. Ela nasceu da guerra. Então, de onde ele veio? A história do Colosso não começa com um escultor sonhador, não. Ela começa no meio do caos de uma batalha. Foi um monumento forjado no fogo, um símbolo de resistência contra o inimigo que parecia invencível. Vamos voltar no tempo para 305 a.C. Imagina a cena. Demétrio, um dos sucessores de Alexandre o Grande, chega com um exército gigantesco para tomar a ilha de Rhodes, que era super estratégica. Durante um ano inteiro, a cidade resistiu a um cerco brutal. E contra todas as expectativas, com a ajuda de aliados, os rhodianos conseguiram, eles forçaram o inimigo a recuar. E depois de uma vitória tão espetacular, como comemorar? Bom, os rhodianos tiveram uma ideia bem ambiciosa. Eles pegaram todo o equipamento de cerco que o inimigo abandonou, venderam tudo e levantaram uma verdadeira fortuna, 300 talentos. Com essa grana, eles não iam construir só uma estátua, eles iam construir um gigante para homenagear seu deus protetor, Hélios, o deus do sol. Mas como é que se constrói um gigante? A tarefa era um desafio de engenharia que, para a época, era algo sem precedentes. O homem encarregado dessa missão foi Carés de Lindos, um escultor da região. Ele já tinha feito umas estátuas grandes, é verdade, mas o que ele estava prestes a construir ia entrar para a história. Para a gente ter uma ideia da escala disso, é só pensar na Estátua da Liberdade. O Colosso tinha os 33 metros de altura, quase a mesma altura da estátua moderna, se a gente medir do calcanhar até a coroa. A diferença, os gregos fizeram isso mais de 2.000 anos antes, com tecnologia da Idade do Bronze. É uma façanha de engenharia de tirar o fôlego. Então, como eles fizeram essa mágica? O processo, que levou 12 anos, foi pura engenhosidade. Primeiro, eles montaram um esqueleto interno de ferro. Depois, foram fixando placas de bronze moldadas por fora para formar a pele da estátua. Conforme ela ia subindo, o interior era preenchido com pedras para dar estabilidade. E a solução para construir algo tão alto? Simplesmente genial. Eles construíram uma rampa de terra gigantesca ao redor da estátua, que subia junto com ela. No final, a rampa foi toda retirada, revelando o gigante de bronze em toda a sua glória. E isso nos traz de volta para aquela imagem famosa, né? A estátua com uma perna em cada lado da entrada do porto e os navios passando por baixo. É uma cena em tanto, super dramática, mas é aqui que a gente precisa separar a ficção da realidade. Essa imagem icônica não veio da antiguidade, não. Ela é, na verdade, uma invenção bem mais recente, lá da Idade Média e do Renascimento. Artistas que nunca viram o Colosso imaginaram ele assim, e escritores famosos como Shakespeare usaram essa imagem super dramática nas suas obras. E aí, a ficção acabou virando fato na cabeça de muita gente. A imagem é realmente impressionante, não dá para negar. Mas deixando a arte de lado um pouquinho, vamos pensar como um engenheiro daquela época. Seria mesmo possível construir uma coisa dessas? A resposta é um sonoro não. E por 3 motivos bem simples. Primeiro, a construção fecharia o porto mais importante da cidade por 12 anos. Seria um suicídio econômico. Segundo, a engenharia da época simplesmente não permitiria que uma estátua de bronze com as pernas tão abertas ficasse de pé. Ela ia desmoronar com o próprio peso. E por último, se ela tivesse caído daquele jeito, os destroços teriam bloqueado o porto para sempre, algo que nenhuma fonte histórica sequer menciona. A história do Colosso é tão dramática no seu fim quanto foi na sua criação. Apesar de toda a glória, de todo o trabalho, a existência dele foi, surpreendentemente, muito breve. E aqui está a grande ironia da história do Colosso. Depois de todo aquele esforço, a estátua ficou de pé por apenas 54 anos. Em 226 a.C., um terremoto violentíssimo atingiu Rhodes, quebrou os joelhos da estátua e a derrubou. Mas o mais incrível é que as ruínas ficaram lá, no chão, por mais de 800 anos, virando uma atração turística por si só. E por que nunca reconstruíram?
Os rodianos chegaram até a receber uma oferta de grana do rei do Egito para isso. Mas eles foram consultar o famoso oráculo de Delfos. E a resposta do oráculo foi um aviso: não reconstruam. Eles ficaram com medo de que a queda da estátua fosse um sinal, sabe? Que eles tinham ofendido o deus Hélios de alguma forma. E o medo da fúria divina falou mais alto que o orgulho da cidade. Mesmo em ruínas, a escala dele era impressionante. O escritor romano Plínio o Velho, que viu os destroços séculos depois, escreveu que poucas pessoas conseguiam dar a volta no polegar da estátua com os braços, e que os dedos dela eram maiores que a maioria das estátuas inteiras da época. Dá para imaginar o quão grandioso esse monumento deve ter sido? Por mais de 800 anos, o gigante de bronze ficou lá, caído. Mas o que aconteceu com toneladas e toneladas de bronze tão valioso? O capítulo final da história do Colosso é talvez o mais misterioso de todos. A história que se conta é que, em 653 d.C., quando forças árabes conquistaram Rhodes, os restos da estátua foram finalmente vendidos como sucata para um comerciante. Diz a lenda que foram necessários 900 camelos para carregar todo o bronze. É um fim bem pragmático, até meio melancólico para uma das 7 maravilhas do mundo, né? Ok, se ele não ficava com as pernas abertas sobre o porto, onde ele estava então? Hoje em dia, existem duas teorias principais. A primeira diz que ele ficava na Acrópole, a colina que dominava a cidade, um lugar bem estável e visível de muito longe. A segunda teoria sugere que ele ficava mais perto da água, onde hoje existe uma fortaleza medieval. Sem provas concretas, o debate continua até hoje. E essa é a questão que fica no ar. Sem nenhum vestígio arqueológico, o verdadeiro local do Colosso continua sendo um dos grandes mistérios da antiguidade. O gigante de bronze sumiu, mas a sua história, uma mistura de engenharia genial e um mito poderosíssimo, sobrevive. E nos lembra que, às vezes, as histórias que a gente conta se tornam mais duradouras que o próprio bronze.